Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, findando assim o capítulo 11, versículo 25 a 30. Esses então são os versos que compreenderão a mensagem de hoje. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo de número 30. Eu vou ler, está sendo projetado aqui também à frente, e os irmãos podem acompanhar a leitura que há de ser feita. Diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, fale conosco, que assim como a tua palavra aquieta o nosso coração e a nossa alma, que venhamos aquietar a nossa mente diante da verdade revelada do Senhor. E suplicamos, fale conosco, para que isso seja uma verdade. No nome de Jesus é que nós oramos assim. Amém. Toda propaganda oferece algo. Você liga a televisão, você vê uma propaganda, alguém está oferecendo algum produto. Existem propagandas de cama, por exemplo, que prometem conforto, prometem maciez, descanso para a pessoa depois de um dia exaustivo de trabalho. Algumas são até magnéticas, né, que prometem uma massagem. Se você chegar cansado, então aí você pode ir lá e ter uma massagem relaxante. É a vibroterapia. Existem as camas que dizem que vão equilibrar o seu peso, para que você não tenha dores nas costas, para que você corrija a sua postura. Nós temos tantas promessas que são feitas por camas, que nós podemos até pensar numa boa e bela descrição de uma cama e chegarmos à seguinte conclusão: eu quero comprar uma cama boa para dormir. Ou até se eu fizer uma bela descrição de uma propaganda de uma cama aqui, talvez você até pense assim: eu preferiria agora estar naquela cama bem gostosa, relaxante, com uma massagem, e dormir bem, ter uma noite tranquila de sono, ainda mais depois de um cansaço que você pode encontrar durante o dia. Quando pensamos na questão do nosso texto, quando pensamos na questão de estarmos congregados aqui, sabemos que existe um descanso muito melhor e um descanso muito maior, que é o descanso que o Senhor oferece, não para o nosso corpo, mas para a nossa alma. E esse descanso tem a sua relação com o nosso físico. Estamos findando o capítulo 11, e aqui nós vemos Jesus oferecer um descanso para a alma cansada. Algo que nos é disponível pelo convite que ele dá. Quando falamos sobre descanso físico, da dormida na noite, nós pensamos que as propagandas de televisão quanto às camas dizem: olha, nós passamos um terço da nossa vida dormindo, e esse um terço que nós passamos dormindo, você tem que ter uma cama apropriada. Mas nós pensamos que essa vida é finita, e que ainda que venhamos ter um tempo dormindo durante a nossa vida, um bom e longo tempo, ainda assim essa vida vai findar. E quando olhamos para o contexto anterior, o que pregamos no domingo passado, nós vimos a questão da punição eterna, e ali não há descanso eterno para aqueles que serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. E agora o Senhor, nesse contexto posterior ao texto que nós estudamos na semana passada, fala sobre o descanso que ele oferece para a alma. E esse descanso, logo que tem as suas benesses de uma perspectiva eterna. E então nós estamos inseridos exatamente dentro desse contexto. Um contexto, inclusive, que a religião punha
sobrecargas sobre as pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, o contexto posterior, o capítulo 7, nós encontramos os judeus, os fariseus, falando com Jesus, indo contra Jesus, porque Jesus nem os discípulos guardavam o sábado segundo a perspectiva deles. E o sábado, dentro do contexto judaizante, era um peso. E então existia muito legalismo, e o Senhor vai oferecer um jugo que é diferente do jugo daqueles homens, que era um jugo religioso que deixava pesada a caminhada. Portanto, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: Jesus e o convite de descanso para a alma cansada. Jesus e o convite de descanso para a alma cansada. A temática de descanso, ela é recorrente nas Sagradas Escrituras. Melhor dizendo, de convite. O Senhor sempre está convidando os seus. Nós encontramos, por exemplo, Isaías 45, versículo 22, onde o Senhor faz um convite, ainda na época veterotestamentária, dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É um convite para que as pessoas pudessem se voltar para Deus. E engraçado e interessante é que esse texto é o texto que Spurgeon se converteu, e ele relata que estava tendo um frio, e não só um frio, mas estava nevando muito em Londres, e ele não conseguiu chegar à igreja, ele na sua adolescência não conseguiu chegar à igreja a qual ele estava indo. E de repente ele entrou na primeira igreja que ele viu, e o pastor também não tinha condições de chegar, e aí um diácono foi pregar, e o diácono não sabia ler direito e não sabia pregar, mas ele precisava fazer porque ninguém tinha a oportunidade de fazer por causa daquela nevasca. E então o próprio Spurgeon diz que o diácono só ficou lendo esse versículo repetidamente, vezes por vez, e então essa palavra falou ao coração dele e ele se converteu. Encontramos o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim e bebei da água que eu tenho para dar. Ele se apresenta como o pão da vida. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, temos o convite para que venhamos nos aproximar dele. Inclusive tem aquele fantástico texto que o Senhor está à porta e bate. Há outro convite em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quando olhamos para toda a perspectiva das Sagradas Escrituras, encontramos Deus chamando o homem ao arrependimento em um convite. Quando pensamos no versículo 25 que nós lemos, nós encontramos a perspectiva do convite, que tem um prólogo, que tem uma antecedência para que nós venhamos entender a conexão do contexto anterior com o convite que é dado. E aqui é mostrado que o Senhor Jesus é o Salvador dos humildes, conforme pode estar na sua Bíblia em negrito. Mas há uma revelação de quem é Jesus, há uma revelação da sua pessoa, na sua relação com o Pai, e também a questão de ele ocultar e revelar a vontade de Deus para as pessoas. A alguns ele oculta e para outros ele revela. E então nós encontramos logo no versículo 25 essa expressão, que o Senhor ora a Deus o Pai, o Senhor Jesus ora ao Pai, dizendo que ele, o Pai, ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequenos. E o que foi que Deus ocultou? Deus ocultou a realidade de entenderem que Jesus é o Salvador, porque Jesus faz o convite: vinde a mim, e a rejeição à pessoa de Cristo como Messias, conforme estudamos na semana passada, conforme o contexto anterior, porque os judeus falavam contra Jesus, perseguiam Jesus e iam contra o Mestre, e pelo fato de rejeitarem a Cristo, eles seriam condenados, e mesmo depois de Jesus realizar vários milagres. E então o fato de estar oculto aos olhos daqueles judeus a salvação e o entendimento de quem era Jesus,
o Senhor Deus, na infinita graça e soberania dele, fez com que isso ficasse clarificado na mente e no coração dos pequenos, dos humildes. E, portanto, aqueles que são sábios aos próprios olhos, é esse o entendimento bíblico, estes cada vez mais se afundam em perdição. Mas aqueles que reconhecem que precisam de Cristo, esses recebem a salvação. E o interessante é que logo mais à frente, como nós vamos falar sobre o convite, é exatamente isso que acontece. Porque Jesus faz o convite: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então a ideia é, só vai aceitar o convite quem se considerar cansado, humilde, ou quem se considerar sobrecarregado. A ideia toda é, se eu fizer um convite, olha, eu vou fazer uma festa para todo mundo que estiver triste. Quem estiver triste pode vir na festa. A pessoa vai falar o seguinte: olha, eu acho que eu não sou triste, então eu não vou na festa. Então o convite do Senhor é para todos, mas existe um público-alvo. É aqueles que humildemente reconhecem o Senhor, aqueles que se colocam na dependência de Deus, aqueles que reconhecem que precisam do Salvador. E é dentro dessa perspectiva que é revelado para alguns a salvação, enquanto para outros é ocultado, porque esses são sábios aos seus próprios olhos, não praticam as obras de Deus e rejeitam a Cristo. No versículo 26 e 27, nós encontramos a verdade da identificação do Filho com o Pai, mostrando aqui essa relação da Trindade e essa questão de que o Pai e o Filho estão em comum acordo na obra de salvação e na revelação desta realidade de quem é Jesus, porque se Jesus está se identificando com o Pai e mostrando que ele tem uma relação íntima com o Pai, ele está se colocando no mesmo pé de igualdade que o Pai. E ele disse que inclusive ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui o Senhor Jesus vai clarificar aquilo que ao longo dos séculos foi trabalhado como a doutrina da Trindade, porque ele se coloca na mesma relação com o Pai. Mas ele não só se coloca na mesma relação com o Pai aqui no texto, mas ele se coloca na relação com o Pai dentro da vontade. Então, assim como foi da vontade do Pai ocultar para alguns e clarificar para outros, assim também no ministério terreno do Senhor Jesus, ele traz ensinamentos que são ensinamentos que revelam a verdade do Pai para uns e não para outros. E é exatamente assim que termina o versículo 27. Senão o Filho. Quem é que conhece o Pai? Só o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós conheceremos o Pai se o Filho nos revelar. Então é dentro dessa relação de que a salvação é uma obra do Senhor, e o Senhor então revela a salvação para que conheçamos o Filho e para que conheçamos o Pai. É dentro dessa dinâmica de que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, eles, o Pai e o Filho, trabalham na salvação da humanidade, trabalham na salvação do homem. E interessante a ressaltarmos logo aqui nessa lição primeira que eu gostaria de trazer, é que o convite da graça que vai ser dado, que vai ser anunciado, pode levar algum desavisado a achar que ele mesmo é que tem o poder de escolher, tem a capacidade, que o braço forte dele é que vai levá-lo para a salvação. Ele simplesmente pode chegar e dizer o seguinte: já que o convite da graça é oferecido, então eu sou privilegiado pelo fato de ser salvo, porque a minha própria capacidade de entender, de saber quem é Deus, a minha própria cognição, o meu próprio entendimento me levou a aceitar Cristo. Então o Senhor já traz esse prólogo diante do convite que ele vai oferecer, para demover do coração de qualquer orgulhoso, de qualquer sábio, o entendimento de que a salvação advém dele. O Senhor vai demover essa ideia, mostrando que a salvação é uma obra do Senhor. O fato de recebermos o convite do Senhor não implica na salvação conquistada pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pela nossa capacidade. O mais interessante em tudo isso é que o convite é muito simples: vinde a mim. Simples. O que é que eu preciso fazer? Simplesmente ir a Cristo Jesus. Mas o fato de eu ir a Cristo Jesus não implica numa capacidade da minha parte para que eu possa ser salvo.
Dentro dessa perspectiva, é muito interessante trabalharmos com essa ideia. Por quê? Porque senão o mérito da salvação pertenceria àquele que foi mais esperto, mais sábio e que escolheu o Senhor. Mas nós sabemos e entendemos que não são dos fortes a vitória, nem daqueles que correm melhor, mas são daqueles que colocam a sua fé em Cristo e que reconhecem que precisam do Senhor e reconhecem que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados e que não são nada sem Cristo, e por isso eles se aproximam do Senhor e recebem a graça e a salvação da parte de Deus. Como uma vez eu ouvi falando sobre uma questão de europeus, um amigo meu estava falando do tempo que ele passou na Europa e foi fazer um intercâmbio e ficou morando 3 anos na Europa, e ele dizendo que o pessoal lá tinha um coração duro. E então uma mulher chegou para ele e disse o seguinte: olha, na África, no Brasil, em vários lugares, as pessoas precisam de Jesus, precisam da religião. Por quê? Porque são pessoas oprimidas, que precisam se agarrar em alguma coisa, que precisam crer em algo para a vida, para se manter firme na caminhada e para ter um objetivo e um senso de vida. É por causa da opressão, por causa da dificuldade que essas pessoas acabam precisando da religião. E ela estava criticando, é lógico, o tom sarcástico foi notado aqui nas minhas falas e é perceptível no coração daqueles que rejeitam a Cristo, aquele tom sarcástico em dizer tais palavras como estas. Mas, sem saber, ela estava dizendo exatamente o que é correto. Ela estava falando exatamente a realidade. Aquele que reconhece a sua total humilhação, aquele que reconhece que nada é, aquele que reconhece que precisa de Cristo, é simplesmente esse que se aproxima diante do Senhor. Não há outro caminho. Quando olhamos no capítulo 5 do próprio livro de Mateus, como já estudamos, no versículo 3, lá diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, reconhecem a sua pobreza de espírito. E então a sequência do texto diz: e estes receberão o reino dos céus, porque destes é o reino dos céus. Portanto, meus amados irmãos, dentro dessa dinâmica, nós precisamos entender que nós só receberemos o convite e que nós só entenderemos a salvação, não quando sabemos que somos melhores, mas quando sabemos que somos incapazes e que precisamos de Cristo para nos salvar. O versículo 27 diz: tudo me foi entregue pelo Pai. Jesus é a resposta de Deus para a salvação. Quando ele diz que tudo lhe foi entregue para o Pai, ele está dizendo que ele é a porta verdadeira e que nós precisamos passar por ele. Está dizendo que ele é a fonte da vida, que sacia a nossa sede. Ele fala que ele é o pão da vida, ele é o pastor que cuida muito bem de nós, ele é a luz que ilumina aqueles que estão em trevas. E é por isso que o convite segue exatamente no versículo 28, depois dele dizer que ele recebeu a autoridade do Pai. Então a salvação é por causa de Cristo, a salvação é em Cristo, porque Deus deu essa autoridade para o Filho. E que convite é esse? É um convite de casamento? É um convite de aniversário? É um convite de um banquete? Que tipo de convite é esse? Nesse convite, o que é oferecido? É o convite da salvação, lógico, é o convite da graça. Não é um convite para um bom emprego, não é um convite para uma vida boa aqui na terra, mas é um convite que resolve o problema do coração do homem. O que é oferecido não é algo físico, mas é algo para a alma, é um descanso para a alma. Quando pensamos no problema do homem, nós precisamos entender que o problema mais profundo da humanidade é o problema da alma, e é exatamente esse problema que traz a decorrência de todos os outros problemas. Então, em Cristo, nós temos a solução para o problema mais profundo do ser humano, que é exatamente viver sem Cristo. E nós temos o problema da falta de descanso para a alma. Então nós precisamos nos voltar para Deus para receber o refrigério e o descanso que a nossa alma tanto almeja. A alma sem Cristo, portanto, irmãos, ela vive angustiada, irrequieta e desesperada, a não ser que ela se volte para Deus, como disse
um pai da igreja chamado Agostinho. Ele, orando ao Senhor, ele disse: Senhor, o Senhor nos fizeste, e a nossa alma só terá descanso quando nos voltarmos para o Senhor Deus. E é fantástica essa dinâmica feita e trabalhada por Agostinho nessas palavras, porque é mais ou menos como o seu estômago. O seu estômago precisa de quê? De comida, e ele vai ficar trabalhando irrequieto até o momento em que você alimentá-lo. Se você tiver com fome, ele vai estar trabalhando e ele vai ficar te incomodando. Por quê? Porque ele foi feito para receber alimento para todo o corpo. Assim, nós fomos feitos com um propósito, nós fomos feitos para Deus. E quando nós não olhamos para Deus, quando nós vivemos a vida sem Deus, a nossa alma ficará perturbada, irrequieta, e nós só seremos satisfeitos, nós só estaremos satisfeitos se nós nos voltarmos para Deus. Portanto, o nosso coração ficará cansado, sobrecarregado, quando nós não nos voltamos para Cristo, porque nós fomos criados para Ele. Como eu perguntei, como eu disse, e saliento novamente, a quem esse convite é oferecido? Esse convite é oferecido a todos. Então, o convite da graça, sim, é um convite oferecido para todos. É um convite externo. E nós precisamos entender que na dinâmica desse oferecer para todos está inserido o fato do reconhecimento que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Então, o convite é feito para aqueles que se sentem cansados, oprimidos, sobrecarregados. Aqueles que não se sentem, jamais ouvirão esse convite e jamais reconhecerão que esse convite é para ele. Essa é a dinâmica do próprio texto. Todos sabemos que precisamos de descanso. Todos nós sabemos que precisamos de descanso. Você precisa, e você biologicamente foi feito para descansar. Você trabalha, você fica acordado. Se você passar um bom tempo do dia em pé, as suas pernas vão precisar de um local para que você possa se assentar, quiçá deitar. E então todos nós somos levados ao entendimento da nossa finitude e incapacidade. O descanso é próprio para mostrar que nós não somos poderosos. O descanso e o cansaço nessa relação mostra exatamente que nós precisamos de algo para nós. Refrigério. Imagine você trabalhando naquela cultura onde não tinha ar-condicionado, onde o trabalho mormente era braçal, debaixo de um sol escaldante, lá da Palestina, daquela região. E então, imagine você ali, cansado. O que é que você queria? Água para a sua sede dura. O que é que você queria? Um banho refrescante. E a nossa própria condição aponta para a nossa finitude. O Senhor tira daquilo que é comum para aplicar a realidade da nossa alma. A nossa alma precisa de descanso. A nossa alma está abatida, irrequieta, cheia de problemas, quando nós não nos voltamos para Deus, quando nós não olhamos para o Cristo das Escrituras. E então, quando olhamos para o Salmo de número 23, aonde o salmista diz que o Senhor é o bom pastor, que leva as ovelhas para pastos verdejantes, que refrigera a alma e leva para as águas de descanso. Ali nós entendemos essa figura do pastor caminhando com a ovelha pelas regiões, e então até o momento em que ele encontra um local de descanso para aquela ovelha que está cansada, exausta e aflita. É esse o contexto do capítulo 9, que nós estudamos há um tempo atrás. Lá no finalzinho do capítulo 9, o Senhor olha para a multidão e ele percebe que aquela multidão eram como ovelhas cansadas, oprimidas, sem pastor, exaustas, exauridas. E então o Senhor está realizando uma obra para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão abatidos. E assim o Senhor olha para a nossa vida, olha para a nossa alma, olha para a nossa existência. Como nós estamos? Nós precisamos do Senhor, meus amados irmãos. Não há descanso para a alma senão em Cristo. Não há descanso para um coração irrequieto, um coração agitado, como o de Marta
Marta, que estava andando para lá e para cá, agitada por fazer muitas coisas, porque estava querendo fazer algo para o Senhor Jesus, enquanto Maria estava quedada, ouvindo aos pés do Senhor, e então ela estava calma, serena, tranquila, como nós cantamos aqui, vendo o descanso no viver de Cristo, aprendendo do Senhor, e então ela poderia estar diante do Senhor, recebendo a bênção da palavra do Senhor, e aquela parte que era boa parte não lhe seria tirada. Meus amados irmãos, como nós precisamos nos achegar à voz de Cristo, ouvir a voz do bom pastor, nos aproximarmos dele, para termos descanso e refrigério para a nossa alma. Nós já vimos que Jesus oferece alívio e descanso, mas que descanso é esse? É um descanso para a alma, sim, mas que tipo de descanso é esse? De uma forma muito mais ampla, não é só um descanso aqui na terra, mas é um descanso para a eternidade, é a salvação. É fantástico essa dinâmica do texto, porque quando nós olhamos para o versículo 28, o Senhor diz, e eu vos aliviarei. Quando olhamos para o versículo 29, Jesus diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Aquilo que estava oculto para os judeus foi revelado no Filho, dentro da perspectiva do descanso. E é fantástica essa dinâmica, como eu afirmei, porque o que é que vai mostrar no capítulo 12? A guarda do sábado. Se vocês observarem, o leitor atento das Escrituras vai observar que no capítulo 12, boa parte do capítulo 12 é uma reclamação dos judeus, porque Jesus não estava guardando o sábado segundo a perspectiva deles. E então, o que eles estão falando é exatamente o seguinte: existe um tempo de descanso, e o Senhor não está descansando. A palavra sábado, Shabbat, é exatamente descanso, é esse significado. E então, na dinâmica, Jesus está oferecendo descanso. Não descanso que os fariseus estavam oferecendo de acordo com o legalismo e o rigor da lei, mas o próprio texto no capítulo 12 vai mostrar que Jesus é Senhor do sábado, Jesus está acima do sábado. Então o que Jesus está oferecendo, os próprios judeus não conseguem enxergar, eles estavam querendo ter esse descanso no dia de sábado, mas o Senhor Jesus é o descanso para a alma, é o verdadeiro descanso, é a verdadeira salvação. Quando olhamos e nós lemos na nossa liturgia o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Hebreus, nós encontramos o povo de Israel que não ouviu as promessas de Deus, que endureceu o coração à voz do Senhor Deus. E o que foi que eles fizeram? Eles não creram, eles tiveram uma incredulidade, não creram na promessa do Senhor da entrada na terra, da entrada no descanso. E o que é que acontece diante disso? Eles são levados 40 anos no deserto, e eles ficam cansados, eles estão oprimidos, eles estão sobrecarregados, debaixo de um sol escaldante, debaixo de uma vida indigna, 40 anos peregrinando sem entrar no descanso. Por quê? Porque não creram na palavra de Deus. Então aqui é um reflexo da realidade de que o descanso que Jesus está oferecendo é a salvação, é a entrada no lar celestial. A ponte que nós encontramos entre o povo no deserto e a entrada na terra de Canaã é exatamente a peregrinação que nós temos aqui. Nós estamos peregrinando, nós estamos debaixo de um sol escaldante, nós estamos vivendo uma vida dura, uma vida difícil, uma vida onde há dor, onde há sofrimento, onde há morte, onde há doenças. E então nós temos o convite do Senhor, um convite que é para a alma, um convite que já traz descanso nessa vida, mas há de trazer um descanso para a vida eterna. Nós vamos adentrar os portais celestiais e encontrar aquele descanso que nós tanto esperamos, que é o próprio Cristo, que é uma vida de refrigério, sem dor, sem sede, sem angústia, sem sofrimento. É esse descanso que nós devemos ouvir, receber de Cristo. Meus amados irmãos, aqueles que não ouvem sobre Cristo, eles serão punidos eternamente, conforme o contexto anterior. Esses sofrerão eternamente. E assim como na parábola do rico e do Lázaro, e ele dizia: eu estou precisando de um pouco de água para aliviar esse calor, essa sede, dá-me de beber, e nada lhe foi oferecido.
uma demonstração do sofrimento eterno e da angústia eterna, mas nos céus nós receberemos o refrigério eterno na pessoa de Cristo, porque nós confiamos em Cristo e fomos até Ele diante do convite que Ele ofereceu. Ah, meus amados irmãos, como é bom poder olhar a nossa vida e colocarmos a nossa vida diante de Deus, nesse entendimento de que somos pecadores e de que precisamos de Cristo. Qual a condição para encontrarmos descanso para a nossa alma? É simples, basta irmos a Cristo. É a única coisa que precisamos fazer. O convite é: vinde a mim, simplesmente isso, nada mais. Não é por obras, não é por esforço, não é colocado numa condição difícil. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso, subir uma escadaria muito alta, de joelhos, aí 3.000 degraus de uma vez só. Por quê? Porque alguns poderiam conseguir e outros não. E não é por obras para que ninguém se glorie, é algo que é ofertado a todos. É algo que mostra que a salvação vem da parte do Senhor Deus e que a condição é simples demais. Agora, nós precisamos entender que o próprio contexto e todas as escrituras mostram que nós somos salvos pela fé, mas a fé, ela não vive somente. A ideia é que com fé nós vivemos para Deus e recebemos a salvação de Deus, mas depois da salvação recebida por Deus, a fé não fica só, ela vem com obras. A fé, ela faz com que as obras existam. É o que Efésios, no capítulo 2, vai falar, que nós somos salvos mediante a fé para a prática de boas obras, para fazermos as obras. Não para sermos salvos, mas nós somos salvos para a prática de boas obras. Além de encontrarmos em Jesus o único que pode nos dar descanso, ele evidencia isso na sua essência, porque ele se comunica com o simples, ele se comunica com as pessoas que são humildes, e ele mesmo se demonstra como aquele que é humilde e manso. E o interessante é que o Senhor realmente foi manso e humilde. Quando nós vemos o Senhor nas escrituras sendo duro, ele está sendo duro com os religiosos, com os cambistas, com aqueles que rejeitam a ele. Mas aqueles que são pecadores, publicanos, prostitutas, aqueles que se arrependem, o Senhor é manso. Conforme o próprio contexto posterior vai mostrar no capítulo 12, quando nós olhamos no versículo 20, uma profecia de Isaías que é reafirmada aqui no capítulo 12, no versículo 20, que diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. É a expressão de que aquele que está aflito, sobrecarregado, e aquele que está abatido, uma cana quebrada, ele não vai destruir por completo. E a torcida que fumega, ele só está ali com uma fumacinha, já está apagando. O Senhor não vai trazer juízo para esses, mas o Senhor vai trazer a salvação e a restauração para eles. Foi isso que aconteceu com Pedro, que depois de ter negado ao Senhor, o Senhor oferece uma condição de que ele se volte para Cristo. Foi isso que aconteceu com Tomé. Jesus poderia repreender Tomé e dar uma lição de moral em Tomé, mas simplesmente Jesus diz: vinde, Tomé, toque. E então Jesus está se mostrando como humilde, como manso. Ele não está destruindo. O convite dele é assim, ele é manso, ele é humilde. Aqueles que se aproximam dele, o Senhor recebe. E foi isso que os judeus inclusive não entenderam, os fariseus não entenderam, porque Jesus era manso e humilde com os pecadores, e é assim que ele age mesmo, porque na essência ele é humilde e manso. Por fim, Jesus diz que o jugo dele é leve e o seu fardo é suave. Percebam que Jesus ainda está dizendo que existe um fardo e que existe um jugo. O jugo era uma tábua que era colocada entre dois bois, que prendiam os dois bois para eles levarem um arado e eles caminharem juntos, para que também a carroça fosse levada e eles tivessem o mesmo compasso. Então o jugo era algo que era colocado sob o pescoço dos bois para que eles andassem juntos e realizassem uma obra. E jugo tem um sinal, o símbolo, o significado de peso mesmo, de submissão, de colocar algo sobre.
E então o Senhor Jesus diz que há um jugo, mas esse jugo dele é leve, é suave. Não é o jugo dos fariseus, que cheio de obrigações diziam, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. E então você só vai ser salvo se você cumprir todos esses mandamentos, se você fizer isso e fizer aquilo. Não. O jugo do Senhor é leve, é suave. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o próprio Senhor Jesus oferece descanso para a alma, e esse descanso, ainda que tenha aqui na vida implicações de guardar a palavra, de obedecer, de carregar a cruz, como o próprio contexto anterior nos aponta para isso, porque nós estudamos isso no capítulo 10, versículo 38, no contexto anterior, um capítulo antes, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser segui-lo tem que carregar a cruz e segui-lo. Mas entendam que Jesus está oferecendo um jugo, ele está oferecendo uma carga, um peso, mas esse jugo é dele, ou seja, se é dele, ele nos ajuda a carregar. E ainda assim, se comparado com o peso e o jugo que nos leva para o inferno, o jugo do Senhor é leve, é suave. Então não pense que esse oferecimento da graça é algo que deve lhe levar à libertinagem. O Senhor está dizendo que é só ir para Ele e confiar nele e pronto, eu sou salvo e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, existe um jugo, existe algo, um peso, mas ainda assim é leve, é suave. Isso tem a ver com cumprir os mandamentos de Deus, obedecer à vontade do Senhor, viver debaixo da autoridade do Senhor, servi-lo. A grande realidade é que nós não somos libertos da escravidão do pecado para sermos autônomos. Não, nós somos libertos da escravidão do pecado para sermos servos, escravos de Cristo, para vivermos debaixo do senhorio dele, debaixo da autoridade dele. Aqui nesse texto, portanto, nós temos o convite de Jesus: vinde a mim. E no final deste mesmo evangelho, no capítulo 28, o Senhor diz: ide. Então, enquanto aqui nós temos um convite, vinde, nós temos uma ordenança, ide. E é assim que vivemos debaixo da dinâmica do evangelho. Primeiro precisamos ir a Cristo, e depois que recebemos as benesses de Cristo, então nós vamos ao mundo para oferecer dessas mesmas benesses de Cristo àqueles que se perdem. Meus amados irmãos, existe um momento na vida de Jesus em que ele ficou cansado, muito cansado. E quando eu olho para as Escrituras, eu consigo ver Jesus carregando um peso, e esse peso é um peso que lhe leva a cair ao chão. Era o peso da cruz, depois dele ter sido açoitado, humilhado, esbofeteado. Ele está indo para o Gólgota, e ele está com aquela cruz, e é um peso, e ele carrega com dores excruciantes, extenuantes, e ele chega a literalmente cair no chão, e ele não consegue mais carregar aquela cruz. Outro teve que carregar por ele, mas o seu cansaço não demoveu do propósito pelo qual ele veio ao mundo, morrer por mim e por você na cruz. Ele se cansou realizando a obra que o Pai designou para ele, a obra que nós não conseguiríamos fazer, a obra que nós não conseguiríamos realizar, para que nós entrássemos no descanso dele. Assim como hoje ele está nos céus, ele preparou um lugar para nós. Ele suportou todo o castigo que nos dá descanso eterno. Portanto, nós precisamos confiar nesse convite do Senhor. Nós precisamos acreditar que o que Ele oferece, que o que Ele promete é verdade. Diferentemente da propaganda que nos é feita ao longo do tempo, e até mesmo propagandas de cama e tudo mais, às vezes alguém já tentou vender uma cama para você que diz o seguinte: olha, vai curar sua artrite, osteoporose, vai curar sua dor de cabeça, vai curar sua rinite, vai lhe dar a solução. Você já viu alguém oferecendo um produto que resolve todos os seus problemas? Pois é, existem muitas propagandas falsas e enganosas que oferecem uma realidade que não poderão dar. Nós precisamos confiar na palavra de Jesus e entender que o que Ele oferece, Ele realmente pode nos dar descanso
para a alma, que nós possamos colocar a nossa fé e a nossa confiança nesse Cristo, e então assim nós receberemos a salvação que Ele tem para nos dar, essa salvação eterna, porque a nossa alma só descansará quando olharmos para Cristo e quando nos entregarmos para Ele, porque a nossa alma foi criada para ter descanso somente nele. Que Deus nos abençoe.